Boa noite. Boa noite. Queridos amigos, queridos companheiros de jornada, eu realmente fico extremamente emocionada e agradecida por todos os anos possíveis que já foram possíveis viver esse período, esse momento do aniversário da Comissão Estadual de Espiritismo. E fica-nos a lembrança, todos os anos, pelo menos para mim, nos últimos 30, dos quais tenho estado ao lado e acompanhando a Comissão Estadual de Espiritismo, e um período lá atrás também tive a oportunidade, um período também, ficar à frente na presidência junto com amigos muito queridos como a nossa diretoria. Então, voltar aqui na condição de expositora da noite, falar como expositora da noite no aniversário de uma casa que faz parte da nossa jornada, é algo extremamente importante, gratificante e emocionante. Então, compartilho com todos a noite, agradecendo a oportunidade, a Comissão Estadual de Espiritismo, pelo convite que recebi com muita alegria. Feliz também que um momento como este temos a oportunidade de reunir amigos muito queridos, que há muito tempo não temos a oportunidade de rever, de bater aquele bom papo, poder retornar aos trabalhos que fazíamos até então todos juntos. Mas pessoas essas que, ao longo da nossa trajetória, aprendemos a admirar de forma muito particular naquilo que cada um foi inserido e daquilo que cada um, naquilo que Deus nos confia, estamos aí dando conta e fazendo a nossa parte na nossa caminhada. Então, eu estou muito feliz porque vou usar as palavras de Jesus, já não chamo nenhum daqueles que estão aqui, irmãos, porque o irmão não sabe o que o outro sabe, o que o outro deseja. Então, aqui realmente a gente vai ter uma oportunidade de estar entre amigos, porque um amigo está sempre ao lado do outro amigo. E, como amigos, nós vamos estar sempre ligados no mesmo objetivo: a doutrina dos Espíritos, a educação dos Espíritos na transformação da humanidade. Então, para que isso se opere, precisamos uns dos outros, principalmente com um olhar, com as mãos dadas para os mesmos objetivos. Então, que o Mestre, esse Mestre é muito condicional, nos abençoe, nos dê todas as luzes, ou a luz necessária, para que nós possamos fazer a nossa caminhada de forma compreendendo os objetivos para os quais nós reencarnamos, os objetivos reais da nossa existência, para dessa forma nos enquadrarmos para essa vivência dos objetivos que é ao alcance da perfeição e da felicidade. Mas até lá temos muito que nos trabalhar e trabalhar no nosso conjunto. Então, parabéns à Comissão Estadual do Espiritismo, parabéns a todos os trabalhadores que por lá já passaram, como diretores, como secretários do Cristo, E parabéns a todos aqueles que ainda há de passar e nós que depois estamos aqui também fazendo parte dessa história. Que o Mestre derrame sobre todos muitas bênçãos e que não fique só nos 71 anos, que se multiplique 70 vezes, 7 vezes. Quantos anos forem necessários, enquanto existir a caminho uma alma precisando de luz que possa compreender que os tempos de pedra, quando respeitáveis, indicam caminho, mas a realização do homem está em ter olho de ver, ouvidos de ouvir e exemplificar tudo aquilo que corre nos tempos de pedra. A Comissão Estadual de Espiritismo é um farol, dando luz para que nós possamos fazer as nossas caminhadas em todos os espaços que estivermos insertos. Como filhos de Deus, como pessoas da sociedade,
mas principalmente espíritos universais. Muito parabéns e o mestre conosco. Agora sim. Para que nós possamos começar na temática, na nossa temática, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. Acho um verbo de movimento extremamente importante. E nós precisamos sair daqui hoje fazendo reflexões profundas acerca do processo que o Mestre nos convida a refletir. Para tanto, deixa eu ver só como é que eu posso mudar aqui, me acostumar. É aqui, né? Observando entre todos os comandantes de ideias que já pisaram o chão da terra, em todas as áreas do conhecimento humano, entre todos os espíritos nos avisam, nos dizem que Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Nunca estivemos desprovidos de um guia em todas as áreas do conhecimento humano, nos dando norte para onde nós devemos nos dirigir, a forma como nós podemos fazer isso com segurança. Por isso que os Espíritos dizem que Jesus é um guia. Ele nos guia com verdade e vida, porque a partir dele nós encontramos o caminho. Quando guia, o guia é sempre aquele que nós escolhemos para fazermos uma trilha, ou as nossas trilhas. E todas as vezes que nós decidimos fazer uma trilha, uma pessoa prudente, inicialmente, ela vai tratar de buscar uma pessoa ou outra, pessoa ou guia, que minimamente conheça o caminho. Caso contrário, ficaremos perdidos. E na perdição, fatalmente, iremos nos deparar com situações deploráveis, de dor e de sofrimento. Então, o Mestre Jesus, ele surge no seio da terra, na humanidade, como guia e modelo. Então, quando nós assistimos à obra de Jesus, primeiro precisamos entender qual verdadeiramente é o seu papel. Porque há muito tempo, queridos amigos, nós estamos indo na busca de Jesus, ou estando na relação com o Mestre Jesus, mas Jesus ocupa uma boa parte da nossa população, cujo verbo, ou a forma como nós estamos conjugando o verbo na relação com Jesus, é eu compro, tu deve e ele paga. Então, há muitos séculos, nós estamos conjugando o verbo em que Jesus tem uma representação de eu compro, tu deve e ele paga. E é preciso que nós entendamos qual é a representação do Cristo para nós que quisemos e escolhemos ser seguidores de Jesus. Para que nós sejamos seguidores, primeiro a gente precisa ter absoluta confiança no guia. Deixá-lo à frente e segui-lo sabendo que ao final da trilha chegaremos todos com muita segurança. E modelo, cabe-nos fazer modelagens o tempo todo para que nós possamos estar num processo de modelagem contínua e possível. E aí, quando nós assistimos o que tem hoje o cristianismo, nunca se assistiu tantas divisões entre nós, os seguidores de Jesus, como nós temos assistido nos últimos séculos. E nós temos uma proposta, porque o verbo de movimento, ou os verbos de movimento, aqui o Cristo nos convida, sempre vai nos dar uma posição de tirar-nos de um lugar, convidando-nos a ocupar um outro lugar. Então veja que quando a gente assiste Jesus nas suas direções, ele está o tempo todo indo buscar e sede. São verbos que estão nos convocando a sairmos de uma posição para ocuparmos uma outra posição, como se ele estivesse nos dizendo de forma muito direta que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, ou aquilo que nós já julgamos ser,
ainda é bastante incompleto no primário. Então, há movimentos em nós necessários ao entendimento. Primeiro, que não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Porque Cristo não é sobrenome, é título. E o título diz de reformulador social. Então, quando nós nos dirigimos a Jesus o Cristo, nós estamos falando de uma personagem que pisou o chão da terra, cuja proposta é de reforma profunda da sociedade. E de lá para cá, nós estamos, num trabalho contínuo de melhoramento, mas ainda não encontramos o ápice, ainda não chegamos ao ápice, à plenitude. Mas hoje amamos mais do que em todas as épocas da proposta do Mestre, desde o advento de Cristo. Então, quando nós fazemos esse encontro com Jesus, nós precisamos entender que relação real nós temos para com o Mestre e onde e de que forma nós estamos nos guiando, nos dirigindo, para podermos fazer a nossa trilha, que é pessoal e intransferível. E o Mestre é aquele que vai à nossa frente como um grande farol, dando-nos o que a gente conhece como os evangelhos: caminho, verdade e vida. Esse farol está o tempo todo nos iluminando. E não tem coisa pior para um viajor, não tem coisa pior para um viajante que está perdido à deriva, sem uma luz, sem um norte, dizendo para que lado ele deve por isso. Então, entre as falas do Mestre, ele nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu os amei. É uma proposta. E a gente pode transformar a proposta em missão. E o que é uma missão? É poder receber algo e dar continuidade até o seu cumprimento. Então a proposta é: amai-vos uns aos outros. E o que nós estamos assistindo, principalmente nas últimas 3 décadas, em nossa sociedade. Isso sempre lá atrás, trazendo de lá para cá. Nós, seres humanos, nunca, desde o nosso primitivismo de ideias, desde quando habitávamos as cavernas conscienciais dos nossos instintos e sensações, já trabalhando na nossa intimidade para o processo evolutivo, para alcançar os sentimentos, nunca o nosso planeta teve um único dia de paz. Em plenitude. Nunca. Enquanto nós estamos sentados aqui, está acontecendo mais de 32 conflitos no mundo. As pessoas estão morrendo e matando, principalmente por conta de ideias. Quando a proposta crística é amar uns aos outros. Então, quando Jesus nos diz amai-vos, nós precisamos entender de que forma nós podemos fazer o movimento, o encontro, o acolhimento. Para isso, a base é entender o que vem a ser o amor. Porque se eu não sei o que é o amor, eu também não sei como amar. Eu também não sei dizer se a proposta de amor que eu tenho para com a humanidade, ela serve para essa relação. Então, o que é o amor? Para que eu entenda a minha forma de amar. E volto a dizer, hoje amamos mais do que em todas as épocas, desde o advento do Cristo. Mas, quando nós olhamos a forma como nós estamos nos relacionando uns com os outros, nós precisamos prestar atenção. Então, o que é o amor? Para entendermos a proposta crística de nos amarmos. Quando a gente fala de amor, é preciso da gente olhar que ao longo de todos esses séculos nós fomos dando formas ao amor. Fomos dando nomes, títulos, ao amor. E fomos compreendendo o amor das mais variadas formas. Só para que os senhores tenham ideia, existe um pesquisador de nome Jürgen Lee, alemão. Ele conseguiu
catalogar mais de 3.000 formas do que é ou que deveria ser o amor. E depois de catalogar tanto, tentando escrever, ele conclui que quanto mais ele tenta entender o amor, menos ele consegue escrever. E abandonou os escritos. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu catalogar 3.000 formas. E é bastante interessante que nós possamos entender o que é o amor. Porque a forma como nós amamos diz das nossas interrelações. Diz de como nós estamos acolhendo a humanidade. Porque, por exemplo, quando nós nos reunimos nos templos de pedra, seja nos nossos cultos, né, nas igrejas, seja nas nossas relações, né, nas nossas casas espíritas, sempre o objetivo principal é a relação com Deus. E como cristão, o que é que nós vamos encontrar? Uma relação em que a doutrina do Cristo ela é a principal revelação que o guia para que nós possamos fazer esse encontro e reencontro um religado. Mas mesmo assim, passados 2.000 anos, nós ainda precisamos dos tempos de pedra para podermos só então sentir que estamos interligados à divindade. O tempo virá, dizia o mestre, em que o homem vai estar com Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito e verdade. Quando nós fazemos uma observação na fala de Jesus, porque precisamos estudar os evangelhos, não na letra que mata, mas nessa mão que aponta. E uma boa parte da mão simplesmente está dizendo o norte, o caminho, e os seguidores apenas olham a mão que aponta. Não serve. Por isso que nós nunca encontramos pessoas tão perdidas como nós estamos nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós no Brasil, em especial, podemos dizer que somos altamente privilegiados. Não existe outro país com tantas crenças, com tantas filosofias e com tantas religiões como nós temos no nosso país. Então, quando Pero Vaz escreveu lá em Portugal, dizendo que nessa terra se plantando tudo dava, as pessoas, né, que português não imaginavam que ele estava certo. No nosso país, se plantando, tudo cresce, tudo dá, tudo se multiplica, o bem e o mal. Aqui tudo acontece. Nós temos no nosso país, do agnóstico, a magia, baixa magia. Até o Papa do demônio vive no Brasil. Não é verdade? Eu fui fazer uma palestra em Glória do Espírito Santo e tentei uma entrevista com ele. Mas ele não pôde me receber por causa do doente. Quando chamaram para a Glória do Espírito Santo para fazer a palestra, na hora me veio o Luiz Alarte na cabeça. Eu disse, gente, o Papa do Demônio eu preciso conhecer. Do ponto de vista clínico, viu, gente? Porque ele prega algo que a gente vai dizer que está na contramão. Não é verdade? Das ideias de forma, das nossas ideias de forma geral. Porém, o julgamento aqui, quando a gente diz do agnóstico a baixa magia, o nosso julgamento aqui não é dizer quem é bom, quem é ruim, quem é certo, quem é errado. Porque não nos cabe. Se tem adeptos, é porque tem algo a ensinar e tem alguém que está precisando daquilo lá. Pergunta 842 do Livro dos Espíritos. Senhor Allan Kardec pergunta a Espírito de Verdade. Todas as doutrinas têm a pretensão da verdade. Qual verdadeiramente pode se posicionar como tal? Verdade responde ao Senhor Allan Kardec dizendo: toda religião que divide os homens é mentirosa e perniciosa. A verdadeira religião é aquela que forma homens de bem. Então, se estivermos em algum lugar e nos ensina de que o outro é inferior a nós, ou não tem os mesmos direitos
diante do quadro, né, do amor do divino, essa religião é mentirosa e perniciosa. A verdadeira é aquela onde a gente entra e sai dela pessoas melhores, para compartilhar com a humanidade de forma sempre melhor, fazendo com que possamos ser pessoas no crescimento contínuo e também aquele outro que conosco compartilha do mesmo sol, da mesma rua e do mesmo brilho, também sejam pessoas que têm o mesmo direito ao crescimento. Então, quando a gente fala de tudo isso, existe uma lei universal chamada amor. E é tão universal que o mestre disse que nós precisamos nos adaptarmos, incorporarmos para vivê-la, uns para com os outros. E aí a gente vai nessa condição de amor e vamos encontrar as nossas relações interpessoais exatamente no maior bolo. Veja como nós nos encontramos nas relações em nossa sociedade. Somos os únicos filhos no nosso planeta. Somos os únicos filhos da criação que não vivem em sociedade. Somos os únicos filhos da criação que acorda todos os dias maldizendo o outro, a vida, a natureza e nós mesmos. Somos os únicos filhos na criação que não confia na própria espécie. Somos os únicos filhos na criação que não consegue acordar e dormir no processo de graça, que é o agradecimento. Nós reclamamos de tudo e de todos. Mas não é porque o processo de estar fora é ruim. A insatisfação é conosco. Da falta de adaptação à relação com a vida. Somos os únicos filhos da natureza que não vivem com a natureza, na sua natureza. Observando, por exemplo, as rosas, elas nascem rosas, adaptam como rosas, e não ficam com ciúme porque existe lá outra flor dos lírios. Elas aceitam serem rosas. O cachorro, ele não fica chateado porque existe lá o outro. Ele aprende a ser cachorro. As plantas, né? A relva, ela nasce ali sabendo que vai acontecer em torno delas muitas pragas. E, no entanto, ela aprende a defender-se e permanece na relva. E nós não acolhemos as coisas que o divino nos oferece, porque ainda não aprendemos a amar de forma universal. Então, as nossas relações são relações de desconfianças, de inimizades. Então, nós não podemos sair daqui e voltar às nossas casas sem entendermos o que nós estamos fazendo na nossa humanidade para uma proposta de discípulo de Jesus, quando modelo e guia. Precisamos refletir sobre nossas ações profundamente. Porque quando nós nos preparamos, ainda que neste mundo, ainda com tudo que está acontecendo lá fora, e não é pouca coisa, os dias atuais têm sido difíceis para todo mundo, mas nós precisamos acolher as dificuldades, porque são as provas que nós estamos merecendo para poder construir o nosso processo evolutivo na nossa escala quanto espíritos. Porque Deus não tem para conosco privilégio, Deus tem para conosco merecimento. Precisamos merecer a partir dos nossos esforços, dos nossos trabalhos. Então, quando a gente se depara na nossa sociedade com pessoas afáveis, com pessoas dóceis, com pessoas carinhosas, com pessoas atenciosas, a gente diz que elas são falsas. Porque não acreditamos que existem pessoas legais no mundo. Quando nos deparamos com pessoas que são reservadas, as pessoas dizem que ela é metida. Porque a pessoa é reservada. Então, antes de pensarmos na angelitude, a proposta dos Espíritos é de que nós aprendamos a ser humanos.
E Deus se vale do homem para os problemas do próprio homem. A angelitude é uma consequência natural do processo evolutivo. Mas até lá, nós estamos aqui. E se eu não compreendo o que está aqui, eu também não vou saber o que acontece lá. Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho base. Então a angelitude será alcançada, mas até lá a gente precisa aprender a ser humano. E só se pode ser humano quando a gente se assujeita uns aos outros. Assujeitar significa um processo de aceitação na relação com o outro. Então, queridos, quando a gente fala das relações, elas estão exatamente assim, extremamente enroladas. Nós somos os únicos filhos da divindade que tem medo uns dos outros. Não confiamos uns nos outros. E aí é natural que nós entendamos. E nos diz, irmãs, preparados desde o berço para o sucesso material, raras vezes recebemos algo sobre o amor. Ninguém nos ensina a amar. O que estão nos ensinando nos berços das nossas casas, nos berços dos nossos filhos, nos berços da sociedade, é uma ideia de superioridade. Nós não estamos dizendo aos nossos que precisa amar o outro. Nós estamos ensinando para que eles sejam maiores, superiores aos outros. Ideia de superioridade aprende-se no berço. É daí que a lei da vantagem impera em nosso país. As pessoas não esperam nada de ninguém, nem mesmo passar ou dar a vaga, seja no estacionamento, no carro ou mesmo no elevador. As pessoas atropelam com total desrespeito ao outro ser humano. Então, desde o berço, ninguém nos ensina. Por quê? Porque fomos treinados socialmente para esconder os sentimentos, camuflar as emoções. A educação afetiva, portanto, é o grande desafio do capítulo da transformação interior possível. Portanto, a gente aprende que para amar, a gente precisa aprender. Porque o amor a gente não acha em gavetas e menos ainda se compra em supermercados. A gente aprende a amar porque o amor é um processo de educação do sentimento. É de dentro para fora, no exercício contínuo de transformação. Então, o que é esse amor? Ora, existe, depois de Paulo de Tarso, para mim, Paulo de Tarso traz um tratado sobre o amor, o maior tratado até hoje que eu já li, quando ele nos diz, na sua primeira epístola aos Coríntios, de que se ainda que nós falássemos as línguas ou a língua dos anjos, sem amor, nada seria. É um tratado fantástico, a epístola de Paulo. Para mim, continua no topo de tudo que eu já li sobre o amor. Mas, de tudo que eu já li sobre o amor, existe um psiquiatra, esse americano, de nome William Menage. Depois de Paulo, para mim, quem melhor retrata o que vem a ser o amor é Menage. Ele diz que o amor é um sentimento que a gente sente, quando sente, e vai sentir um sentimento que nunca sentiu. É massa? Vocês entenderam? É isso mesmo. É isso mesmo. O amor é um sentimento que a gente sente, quando sente, que vai sentir um sentimento que nunca sentiu. O que é que Menage está nos dizendo? Simples. Tudo que a gente sente é amor. Absolutamente tudo. Não é isso, é amor de tudo. Passou por nós, sentiu, é amor. Para que nós entendamos Menage, nós vamos entender o que o Espírito Lázaro diz na lei do amor.
Lázaro inicia a lei do amor no capítulo 11, 38, dizendo: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é a sua essência por excelência. Ele vai um pouquinho na frente e diz: felizes aqueles que ultrapassam a sua humanidade, não conhecem as dores da alma, nem as mazelas do corpo. Ele vai um pouquinho mais na frente e diz: quando Jesus pronunciou a palavra amor, fez estremecer os túmulos, e os magos foram ao circo cantando. Eu fico toda arrepiada. É lindo demais. Você não acha? Para mim é uma das mais belas passagens do Evangelho. É a lei do amor. Então veja aqui no próprio texto o que aqui Lázaro diz: o homem no início tem instintos avançados e corrompidos, mas este mesmo homem instruído terá sentimentos, e o ponto culminante do sentimento é o amor. Está lá na lei do amor. Aí Menezes diz que o sentimento que a gente sente, quando sente, vai sentir um sentimento que nunca sentiu. Aí vem Lázaro e diz o quê? Que no início nós temos instintos avançados e corrompidos, mas quando o homem ele é educado, ele terá sentimentos, e os seus sentimentos de ponto culminante é a vivência do amor. Para continuarmos entendendo, Joana de Ângeles faz um tratado no livro Garimpo de Amor. Fica aqui a sugestão de leitura. Que ela nos diz: para onde olharmos, veremos o amor, ainda que não vejamos como tal. Tudo é amor. Aí lá ela diz que o ódio é amor. É um amor que enlouqueceu, mas é amor. Lá ela diz que o ciúme também é amor. É um amor inseguro, mas é amor. Ela diz também que a inveja também é amor. É um amor egoísta, mas é amor. Então que os três, um psiquiatra americano, um espírito Lázaro e o outro espírito no tratado, no livro fantástico, está nos ensinando de que quando nós vamos nos educando para aprendermos a vivência do amor, aquele primitivismo que nós ainda carregamos nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, eles vão se modelando na proposta crística, universal. Então, quantos de nós, em dados momentos das nossas existências, sabe Deus quanto de lá para cá, não já odiamos ou continuamos a odiar? Quantos de nós ainda não carrega consigo o ciúme? Pela imaturidade, porque o ciúme ainda é um amor extremamente infantil, é um amor de posse, é um amor possessivo, é meu. Quantos de nós não tem inveja? E aí nós vamos dizer o quê? O ódio, o ciúme, a inveja, ou toda falta de nobreza dos sentimentos, são amores, porém amor ainda em estado primitivo. Mas mesmo a pessoa que odeia, mesmo a pessoa que é ciumenta, mesmo a pessoa que tem inveja, num processo contínuo, né, através das suas reencarnações e entendimento do propósito, qual o sentido da vida, automaticamente esse amor também irá fazer parte, como foi conosco. Se já não temos esses sentimentos ainda primitivos, muito bom. Significa dizer que já vencemos uma etapa, mas temos outras tantas ainda a serem conquistadas, né? Ou desfeitas. Porque ainda fazem parte de nós muitos afetos e sentimentos que requerem de nós um olhar um pouco mais de atenção. Então tudo é amor. A nossa essência é luz e amor. Não existe nada fora em nós que não seja o divino e a centelha de amor e luz. Se nós não estamos vivendo o amor na sua plenitude de luz, né, é porque há algo errado conosco. Porque nós somos filhos do amor. Nós somos filhos da luz. Então, muito bem.
Muita gente está dizendo uns aos outros, eu te amo. E nós precisamos prestar atenção nesse eu te amo. Porque tem muita gente dizendo ao outro, mas eu amo você. Por causa da forma, existe uma subjetividade da fala e da pessoa que está dizendo exatamente assim: você também tem que me amar. É um amor imposto. Ou tem outras pessoas que estão dizendo, mas eu te amo. A subjetividade na frase significa, por que você também não me ama? É um amor implorado. Então nós estamos amando ou impondo, ou nós estamos amando pedindo, implorando. Porque ainda não amamos com liberdade, uma via de mão dupla. Para que nós entendamos esse amor imposto, principalmente nas relações mais íntimas, principalmente por dentro das nossas casas, quando construímos os nossos lares e quando constituímos os nossos objetos de amores, nós temos uma tendência a ser possessivos. É meu. E quando esse objeto de amor diz para nós que vai embora porque não quer mais viver conosco, agora ama uma outra pessoa, a gente não consegue relacionar com liberdade disso, do direito do outro de seguir as suas escolhas. Ou simplesmente porque diz um filho, por exemplo, que precisa morar fora, passou em um concurso, vai morar em um outro estado, também ficamos sem, o chão. Ou principalmente quando a morte bate a porta, dizendo que aquele ente querido terminou sua fase, precisa partir. Nós amamos com tanta possessão, com tanto complemento, que quando os nossos objetos de amor desejam ir, precisam ir, nós ficamos num estado de vazio, de vácuo existencial. Porque a gente não ama, para o objeto com o outro, uma relação com o outro, a gente ama para nós. Em relação a isso, o senhor Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele traz uma referência que eu acho bastante interessante. Aliás, na Gênesis, ele faz uma referência em Obras Póstumas. Obras Póstumas. Ele diz o seguinte, ele faz uma figuração, ele mostra uma figuração que eu acho bem interessante. Ele diz assim: quando nós nos deparamos com os nossos entes queridos que precisam partir, ficamos cá, querendo retê-los, como se, aí ele conta que como se nós estivéssemos todos chegados, chegamos à nossa reencarnação como pessoas sentenciadas. Um vai estar sentenciado a 40 anos, o outro a 60 anos, o outro a 100 anos, e assim sucessivamente, o período que nós vamos passar por aqui. Aí nos diz o senhor Allan Kardec que, sentenciados, ficamos todos numa mesma cela, e aí vamos aprender a conviver uns com os outros, até mesmo de maneira que, no momento, aprendemos a amar, a gostar até aquele outro do lado, e fazemos uma amizade. Só que, a seu tempo, a sentença de libertação fatalmente chegará. E aí o que é que acontece? Diz o senhor Allan Kardec: quando a sentença se apresenta dizendo que aquela pessoa com quem dividimos a cela por um longo tempo, agora a partir daquele dia está liberta, nós ficamos fazendo todos os esforços, nós não torcemos por ele, nós não nos inclinamos na alegria do outro por agora poder seguir. Pelo contrário, fazemos todos os esforços para que o outro fique conosco e cumpra a sentença que nos cabe. Aí nos diz o senhor Allan Kardec: falta o amor em movimento, do direito do outro de seguir no seu tempo, e nós esperamos que a nossa sentença também chegue. Então esse eu te amo, ele precisa ser carregado de muita liberdade. E o amor com liberdade também é aprendido.
pelo respeito, né, ao outro poder comunicar-se. Então, como é que a gente vai aprender esse exercício do amor para nos enquadrarmos na proposta crística sobre a luz do amor? Olha, a vivência do amor, de tudo que nós conversamos até agora, ainda é uma vivência, a gente ama de forma complementar. O amor complementar é aquele que eu amo a partir das minhas faltas. É por isso que o amor parte das pessoas quando interagem ou apaixonam-se, né, uns pelos outros. Eu não me apaixono pela realidade do outro. Eu me apaixono por uma ideia que eu construo das minhas faltas a partir do outro. Então, enquanto o amor for complementar, nós estamos amando de forma complementar, e é daí que a gente vê, né, escuta, achei meu complemento, né? Fica até uma dica aqui, que são 2 volumes de um livro maravilhoso, chamado Achei a Parte que Me Falta. É muito legal. Né? Muito legal. Para quem gosta de ler, eu digo a vocês, o livro vocês conseguem ler em apenas 20 minutos. Achei a parte que me falta. Meia hora você lê os 2 volumes. É sério. Ele é lindo, é maravilhoso. Então, amor complementar. Qual é a proposta crística? Qual é a proposta de Jesus? Fatalmente não é complemento, porque se todas as vezes que eu dou um complemento, todas as vezes que se for, eu fico vazio. Eu fico vazia. Então a proposta de Jesus é um amor suplementar. O amor que rege o universo não é de complemento, é de suplemento. E quando a gente ama por suplemento, é o que o Espírito de Santo Agostinho, no capítulo 14, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, faz referência. Quando ele nos diz claramente que aquele que ama não precisa do outro para ser amado. Ele simplesmente dá o seu amor num suplemento para com o outro. Então, quando a gente ama por suplemento, a gente simplesmente ama. É a mesma coisa, por exemplo, o nosso corpo, ele produz as vitaminas, não produz? Que nós necessitamos, né? Aí, às vezes, nós vamos ao médico e ele diz assim, olha, você está com uma baixa de vitamina X. Vou passar para você o quê? Um suco? O que é que ele está nos dizendo? Que nós já temos, né? Já está em nós, num estado natural. Agora, aqui e acolá, nós precisamos de um suplemento. E aí sim, quando nós estamos a caminho e nos deparamos com pessoas que também amam e também nos amam, aí nós vamos ter um suplemento fantástico. Mas eu não posso apenas viver a partir do outro, porque ninguém consegue nos fazer felizes. Ninguém. O melhor e maior que o outro possa ser e fazer os seus esforços sempre será faltante. E nós sempre vamos estar atrás de complementos. E mais, e mais, e mais. Portanto, o amor, queridos amigos, universal é um amor suplementar. A gente precisa unir ao outro, compartilhar com o outro, dar de nós, mas daquilo que já está em nós. E aí a nossa força cresce, a nossa dedicação também. Então, o processo de educação, para podermos, né, nos colocarmos no mundo, mas principalmente no universo, como espíritos que amam, o exercício, né, o processo de educação segundo os espíritos, primeiro, para que nós sejamos sujeitos que amam, nós precisamos construir amizade. Os espíritos perfeitos são espíritos amigos. Portanto, sem amizade, a gente não chega em lugar nenhum. Então, para que nós sejamos sujeitos que amam, precisamos nos educarmos para sermos pessoas amigas. Eis aí o processo primeiro para o exercício do amor. Uma pessoa amiga é uma pessoa que a gente confia. Quem aqui chega numa reunião e não ora a Deus ou aos espíritos amigos? Alguém liga, ora a um espírito inimigo? Não, pelo contrário, a gente ora para ele, né, melhorar. Mas a gente não quer ele como guia. Porque ele não vai nos
sujeitos que amam, na proposta crística, precisamos aprender a ser pessoas amigas de tudo e de todos. Aquelas pessoas em que nós possamos ter relações em que a relação seja de confiança. Para que nós sejamos sujeitos que amam, precisamos ser pessoas dedicadas a tudo e a todos. Dedicação também é um exercício para uma pessoa que deseja amar. Amizade e dedicação. Dedicação a tudo e a todos. Dedicação ao espaço que se trabalha, dedicação ao espaço que se mora, dedicação às pessoas, às coisas, às situações, ainda que naquele lugar, com aquelas pessoas, nós tenhamos todas as dificuldades do mundo. Mas enquanto estivermos inseridos, precisamos ter dedicação. Porque o lugar onde nós fomos plantados requer de nós muita rega para que nós possamos crescer frutos que verdadeiramente dêem bons frutos. Plantar onde todo mundo planta, qualquer um faz. Agora, plantar onde nada nasce, aí a gente diz que realmente a pessoa é, por excelência, aquele que esforça para as mudanças contínuas. Então, não existe espíritos no universo perfeitos que não sejam amigos e dedicados. Para que nós sejamos pessoas que amam universalmente, precisamos desenvolver em nós amizade, dedicação e afetividade. A afetividade diz o bom dia, do boa noite, da boa tarde, como vai, está precisando de alguma coisa, por favor. Hoje nós estamos com um processo escasso de afetividade. Nós somos tão pouco afetivos que nós temos inclusive dificuldade para abraçar. Percebam como nós abraçamos uns aos outros, inclusive com distância. Eu particularmente sempre digo, eu adoro abraçar e abraço muito, respeitosamente. E quando eu abraço seguro. Porque quando eu abraço, eu estou dizendo a outra pessoa o quanto ela é importante para mim. Porque eu não abraço corpos, eu abraço alma. Então o abraço é extremamente importante. A afetividade é extremamente importante. Nós precisamos dizer aos nossos o quanto eles são importantes em nossas existências. Que bom que você é meu filho, por mais difícil que esse filho possa nos parecer. Antes de ser nosso, é de Deus, e foi nos confiado. Então ali também tem uma essência divina, ali também tem um amor e luz. E nós podemos olhar ali algo, mesmo obscuro, um ponto de luz, que precisa de amor. Nós precisamos dizer aos nossos esposos, às nossas esposas, aos nossos amigos, que bom que você faz parte da minha vida. Que bom que eu divido com você, por mais difícil que eles possam ser. Porque se eles existem em nossas vidas, alguma coisa na nossa relação, como diz o Espírito André Luiz, jamais podemos questionar no processo reencarnatório quem é credor e quem é devedor. A única coisa que a gente pode pedir ao outro e compreender com o outro é que na minha relação com o outro existe um fio de compromisso. E eu tenho que dar parte da minha parte. Mas saber quem deve a quem fez o que, não nos leva a lugar nenhum. Porque a lei é do amor. E enquanto nós estivermos nos aturando uns aos outros, estaremos no processo reencarnatório contínuo. Vamos retornar quantas vezes for necessário até a gente aprender a amar. E como é que a gente ama? A amizade, dedicação, a afetividade e a alteridade. Na alteridade, nós aprendemos, a linha basal da ética do Cristo. Se pegarmos todo o Evangelho de Jesus, com todas as suas propostas, jogarmos fora e ficarmos só com a ética de Jesus, que não precisa de amor. Ele sabia. Porque qual é a lei? Amar a Deus, amar o próximo e a si mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, implica em eu como corretamente, eu durmo corretamente,
Eu falo corretamente, eu escuto corretamente, eu vejo corretamente, eu sinto corretamente, eu desejo corretamente e eu faço corretamente. A senda oculta do bem viver. Joana diante do livro Plenitude. Então nós precisamos viver corretamente. Para que isso aconteça, a gente precisa exercitar. É um trabalho todos os dias, de dentro para fora. Porque não vejo entre nós nenhuma mágoa. Não existe anjo entre nós. Existe espíritos, né? No processo contínuo de crescimento, de melhoramento, de evolução. E a gente só chega lá quando a gente primeiro volta-se para si. Então, qual é a proposta? A alteridade. O que significa alteridade? Respeito às diferenças. Esse que é a alteridade. Respeito às diferenças. Nós dizemos, eu amo a Deus. Mas como eu amo a Deus, se quando Deus me coloca a sua obra, na minha frente eu rejeito, eu tenho preconceito, eu tenho discriminação, porque eu não entendo que ali está a obra de Deus. E como é que eu amo se eu não aceito? A gente precisa refletir sobre isso. Os pais dizem, eu faço qualquer coisa pelo meu filho, mas quando o filho se apresenta como de fato é, e não o protótipo daquilo que o pai queria que ele fosse, ele rejeita esse filho. Porque ele não aceita a obra. E Deus está dizendo a ele, eis o seu filho. Filho real. E não aquele que eu gostaria que ele fosse. Então, queridos, qual é a missão do Espiritismo com tudo isso que nós estamos falando? Desculpa, perdão. Então, se o Mestre nos diz amai-vos uns aos outros, e nós estamos assistindo, né? Pelo menos no pouco tempo, que não sou eu que falo muito, viu? É o relógio que não é espírita, que é morrer. Então, o Mestre nos dá uma proposta de amai-vos, mas é preciso, para amar, entender para onde ele está me convidando. Então, como é que a gente ama? Amizade, dedicação, o que mais? Afetividade e autoridade. São exercícios. Então, quem ama, ama, quem odeia, odeia, mas eu odeio, mas eu preciso amar. Então, como é que eu amo esse que eu odeio? Minimamente, ser afetivo. Ah, mas eu vou tratar do meu jeito? Não, seja respeitoso. Tá? E assim, sucessivamente, nós vamos nesse exercício. Então, qual é a missão de tudo isso que eu falei? Em que implica a missão do Espiritismo para que nós, os espíritas, também possamos amar uns aos outros. Qual a missão da doutrina espírita? Alô? Transformação moral. Transformação moral, legal, o que mais? Levar-se a ser homem que prega o bem. Certo. Olha, que bom, coisa linda. Então veja que nós temos muitas propostas. Mas a proposta, o eixo que segura a verticalidade da doutrina espírita. Todas essas conquistas, aprender a amar, aprender, né, a construir esses homens e mulheres do bem que precisamos ser, né? Tudo isso que não foi falado legal. Mas existe a missão principal, o eixo que segura, que nos coloca-nos todos na verticalidade com o divino. É a missão principal da doutrina espírita. A educação do espírito. O que é educação? Um conjunto de atos. Então, qual é o eixo? Quando nós abrimos uma casa espírita e vamos estudar o Cristo através das mensagens dos Espíritos, né, a nossa doutrina, nós temos um eixo que vai nos dar, né, essa verticalidade, que nos leva a essa verticalidade com o divino. A educação do Espírito e a autoeducação na aplicabilidade. Então, quando a gente abre uma casa espírita, abre-se uma casa espírita inicialmente para consolo,
renovação e solidariedade. Chegamos bem doentinhos, somos acolhidos, fomos consolados. Ah, que maravilha, nos fortalecemos e começamos a nossa verticalidade. Agora, depois do consolo, nós vamos o quê? Trabalhar dentro, né? Em nós, o quê? O nosso processo contínuo. Agora éramos os que necessitávamos, agora vamos receber aqueles que vão vir depois de nós. E aí a gente passa a ser solidários. Vamos dar também a nossa parte, a nossa contribuição para os outros, que fatalmente também chegarão. E no último nós vamos dizer que no trabalho, com essa questão solidária, aí nós nos tornamos, né, na casa espírita, essa educação, quando a gente leva aos espíritos, nós, os doentes da alma, a facilidade e principalmente o norte, para que todos nós possamos fazer a volta, fortalecidos e sábios da casa do Pai, que saímos simples e ignorantes. Então a doutrina espírita tem uma missão de nos educar. E eis aí a função principal, a educação do espírito. Mas é a educação de quem está na sala mediúnica conversando com os desencarnados? Não. A educação dos vivos, para que possa chegar na condição de desencarnados. E o que é a voz dos espíritos nos diz? Somos os mortos da carne, falando para os vivos da matéria, para que nós não chegamos lá cegos, guiados por outros cegos. Então a proposta é a educação. E aí no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Allan Kardec, né, traduz para nós a missão dos espíritos. E lá está: ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Quando ele recebeu isso, lá no item 4, ele ficou bastante preocupado. Principalmente com isso aqui, ó. Espíritas que saem do caminho. Aí ele vai na questão seguinte e pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? O que é transviar? E o que é que não? A verdade responde ao senhor Allan Kardec: reconheceu-eis pelos princípios da verdadeira caridade. O que é caridade? Eu sempre gosto da rosa. O BIP. Benevolência para com todos. Indulgência e perdão das ofensas. É o BIP. Rosa deixou a marca. Não tem como esquecer. Aí, ó, caridade. Que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leva o consolo. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo. Como é que a gente ama o próximo? Criando pontes e não muros, não barreiras, fazendo acolhimento com a amizade, dedicação, afetividade e respeito às diferenças, que é a autoridade. Aí vem, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-lo-eis. Finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Qual é a lei de Deus? Amor, justiça e caridade. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Então, aqui está a missão dos espíritos. E nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Porque diz o Espírito Joana de Anjos: após a morte, tu só podes contar contigo mesmo. Mas, então, o que é que ele está nos dizendo aqui? Quando aceitamos a missão
do trabalho na seara espírita, seja ela qual for, tudo que nós fazemos é importante. Daquele que limpa, aquele que fala, todos nós temos uma missão. E nós precisamos olhar para ela com muito cuidado, porque só nós poderemos dar conta do que nós escolhermos e fazermos. Então não tem a crítica de um colega, não tem a maldade de uma outra pessoa sobre aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente diz. Porque só nós responderemos pelas nossas escolhas. E só nós sabemos de nós. O outro imagina assim. Então, com a fruição de espírito, uma sociedade espírita fraterna, ela verdadeiramente acontece quando encontra lá homens e mulheres dóceis, cordiais, confiantes, afáveis, mais amigos e amados. E isso aqui diz da educação do espírito. Amizade, dedicação esse processo de educação. Então, uma sociedade espírita, ela não é apenas importante porque não somente pelas reuniões que provam, não apenas pelo conhecimento das sagradas escrituras, não somente pelas lutas que fazem em nome do ideal, não apenas pelas atividades assistenciais que inspiram, não somente pela fidelidade aos compromissos assumidos, não apenas pelo número de adeptos que façam, não somente pelo desprendimento relativo aos bens materiais, não apenas pela resignação ante o sofrimento, não somente pelo dom da mediunidade que possuam, não apenas pelas instituições que edificam, não somente pelo cultivo da verdade e também não somente apenas pela simplicidade de atos. Então, quando a gente vai dizer que estamos vivenciando sociedades fraternas? Quando simplesmente os discípulos do Senhor, em qualquer tempo e lugar, segundo as suas próprias palavras, serão reconhecidos como serão amados. Então não é isso aqui que faz de nós pessoas de bem. Isso aqui são obras, são trabalhos. O que faz de nós pessoas de bem, pessoas sujeitas e universais, aptas a relacionar-se no processo de amor, é quando a gente aprende a amar uns aos outros. Principalmente a amizade, dedicação, afetividade e respeito às diferenças. O outro não sou eu. E para que eu viva bem, eu preciso respeitar. Qual é a proposta do Senhor Allan Kardec? Que nós possamos trabalhar muito, mas de forma solidária. E para que isso aconteça, eu preciso ter muita tolerância. Sem isso aqui vai estar o tempo todo extremamente deficitário. Sem isso aqui não acontece de forma correta. Por quê? O que é que o mestre disse? Meus discípulos serão conhecidos como discípulos. Então, trabalho, solidariedade e tolerância. Essa era a mensagem, queridos amigos, que eu queria compartilhar com vocês. Porque se nós não nos amarmos, continuaremos divididos em nossa sociedade, nas nossas escolhas, nos nossos trabalhos. Nós não podemos jamais divergir do nosso objetivo. Seja lá o lugar que nós estejamos inseridos. Se somos espíritas, vamos nos unirmos em torno da proposta espírita. Divergência de como ir, como fazer, aqui e acolá, se pendura, se ponta, todo mundo tem. Agora, o que não pode é encontrarmos na nossa sociedade divergindo do objetivo. Se divergirmos do objetivo, pode ter certeza, a casa cai e nós ficaremos à deriva. O sinal de alerta do nosso grande farol apaga-se. E quanto tempo nós ainda teremos para podermos encontrar os nossos caminhos? Verdade diz que só assim nós estaremos uns com os outros, quando nós verdadeiramente fizermos o nosso percurso de mãos dadas, seja lá por quem for, na confiança das nossas relações. Desejo a todos que o Mestre Jesus seja para nós o porta-bandeira
das nossas existências. E o amor, ele é praticado a partir do momento que a gente internaliza-se e permite-se viver intimidade com Deus. Somos 7 bilhões de criaturas no planeta completamente desprovidos de intimidade uns com os outros. Deus conosco, Jesus à nossa frente, e que a nossa bandeira seja sempre o amor. Muita paz a todos e parabéns mais uma vez ao grupo, maravilhoso que hoje está à frente da Comissão Estadual do Espiritismo. Muito bom, parabéns e que Deus continue abençoando todos vocês naquilo que Ele também está confiando. Muita paz.